Bom dia! Bom dia, suas maravilhosas! Como andam? Segunda linda, um dia lindo, começando uma semana maravilhosa e próspera. Sejam muito bem-vindas à nossa live de aquecimento, e mais uma live de aquecimento do nosso TRD, o nosso treinamento referência de decoração, que vai acontecer do dia 6 ao dia 10 de fevereiro. Online gratuito, né? Então, se você não se inscreveu, você precisa ir lá na minha bio e se inscrever, entrar no grupo do WhatsApp, que é um grupo silencioso. Por lá eu vou mandar todas os links de aula, os presentes, as meditações novas, as técnicas guiadas de presente para vocês, a apostila, material de apoio, presente surpresa. Você tem que estar lá, você tem que estar dentro dos grupos, porque muita coisa eu não deixo aberto, tá? Porque é realmente uma sequência de estudo. E as meninas que estão lá dentro dos grupos já estão comprometidas. Então, você precisa entrar no grupo do WhatsApp. Então, o nosso TRD, ele acontece do dia 6 ao dia 10. E no dia 13, eu abro as vagas para mais uma turma do meu curso de decoração holística, que é o Home Hearts. Então, se você quer trabalhar na área, aplicar isso na sua casa, depois na casa da tua mãe, da tua amiga, do cabeleireiro, no dentista, se você quiser começar a ganhar dinheiro trabalhando como decoradora holística, no dia 13 eu abro as vagas para quem quiser continuar comigo. Mas antes disso, nós temos o nosso curso intenso, que já começou semana passada, gratuito, todinho para você. Ó, Suzete já chegou maravilhosa, minha mãe já tá aí acomodada também, Thaís também já tá aí, Juliana, bora lá, meninas maravilhosas. Bom, quem não me conhece, eu sou Elaine, eu sou arquiteta, eu sou decoradora holística também, sou terapeuta, aromaterapeuta, enfim, sou ativista quântica, trabalho aí também com desenvolvimento pessoal. E aqui nesse perfil te ajudo a destravar sua prosperidade financeira, se tornando uma decoradora holística. E hoje o tema da aula é: conheça as tendências na decoração holística da casa para você aplicar já aí na tua casa. Então, só para vocês entenderem como que vai ser a aula, tá? A aula vai ser prática, então a gente vai ter várias imagens aqui para eu mostrar para vocês esses exemplos, que é gostoso a gente ver, né? Não adianta também, às vezes, eu só falar, às vezes eu vou falar alguns termos que vocês não conhecem. Então, eu trouxe algumas imagens, por isso que hoje eu resolvi fazer a aula só aqui no Instagram. Porque ou eu fazia só no YouTube, compartilhando tela, ou eu fazia só aqui no Instagram, compartilhando a tela. E aí depois eu coloco essa aula lá no YouTube para vocês gravada, para quem gosta de assistir no YouTube, que dá para acelerar, né? Às vezes eu falo demais, aí vocês dão uma pulada naquilo que é para estar, né? Procrastinando, falando aí devagar. Então lá no YouTube também é bacana, tá? Mas aí depois eu coloco, depois dessa aula. Então, como eu separei muitos espaços bacanas, espaços incríveis para vocês terem de inspiração, eu ia falando um item de tendência e ia mostrando a foto. Só que aí ficou um monte de foto. Então eu achei melhor fazer o seguinte: eu vou passar para vocês as 5 maiores tendências e depois a gente entra com os estudos de caso. Aí eu começo a mostrar para vocês aqui na tela imagens de espaços já prontos para vocês também se inspirarem para aplicar aí na casa de vocês, tá bom? Combinado? Vão me dando ok aí se tá tudo certo. Vânia já entrou, maravilhosa. Reni, Benzen Terapias, Persília já tá aí. A Bruna maravilhosa, aluna Home Hearts também já tá aí. Arquitetura sustentável, suas maravilhosas. Bora lá. Vamos entender primeiro o que é a casa. A casa, ela é a nossa segunda pele. Ok? O que é isso? Pronto, não tô entendendo nada. Que pele é? Só tem uma pele, que é essa pele que eu tô tocando? Não. Nós não somos essa pele que a gente tá tocando, certo? Nós somos uma essência divina, uma fagulha de Deus que habita esse corpo. Então, esse corpo é a nossa primeira veste aqui no plano físico. Então, a gente usa o nosso corpo como uma ferramenta de deslocamento e de evolução. Essa é a nossa primeira pele. A nossa segunda pele é a casa. Olha que interessante. Primeira pele, o corpo.
Segunda pele, a casa. A casa é onde a gente faz nossa maior alquimia de evolução de vida. E a gente passa nela pelo menos 1/3 da nossa vida. Isso é muito sério, tá? É muito sério. Pelo menos dormindo. Mesmo quem não fica em casa, dorme em casa e já tem aí pelo menos 8 horas dentro de casa. E a casa, ela se comunica com a gente. Como ela é uma ferramenta de evolução, ela também é energia. Tudo aqui nesse planeta, tudo no universo é energia. Isso é física quântica, tá? É importante que vocês entendam essa introdução, para depois a gente chegar nas tendências, vocês estarem, ó, feras para aplicar aí na casa de vocês. Então, tudo é energia. Então, tudo que a gente tem na nossa casa, absolutamente tudo está conversando com a gente. Só que as pessoas que olham para casa de uma forma, é só um ambiente, é só o local que eu durmo, que eu como, elas estão recebendo essas informações também. Quer elas queiram, quer elas não queiram. Quando a gente está desperta, a gente já entendeu que tudo na nossa casa está conversando com a gente. Ora, eu vou deixar na minha casa tudo que conversa positivamente. Tudo que conversa negativamente, eu vou eliminar na minha casa. Isso quando a gente está desperto. Quando a gente está ainda com os olhos vendados, acreditando que a casa é só piso, parede, teto, janela e porta e objetos de decoração, a gente ainda está vivendo ali junto com a manada, né? Dentro da Matrix. E aquelas informações da casa, elas estão nos influenciando e nos levando para um caminho que talvez não seja o que a gente queira, né? Das nossas metas, dos nossos sonhos, enfim. Então, dito isso, entendendo que a casa, dentro da decoração holística, dentro do olhar holístico, dentro da física quântica, dentro das leis universais, não é Elaine falando, dentro das leis universais, é um pocket, é um pacote de energia moldado pelo nosso interior, pela nossa essência divina. Essa é a grande luz, esse é o grande brilho da decoração holística. É pegar essa nossa segunda pele e deixar ela redondinha para levar a gente para onde a gente quer. Para o topo das nossas metas, para o topo dos nossos sonhos, para o topo da nossa evolução espiritual. E isso inclui tudo. Inclui ter bons relacionamentos na família, isso inclui ter mais dinheiro, tá? Que é muito importante. Isso inclui ter um trabalho que a gente gosta, que a gente faz com amor, com propósito. Isso inclui ter bons amigos, né? Não viver numa solidão, porque é importante a gente ter o aspecto relacional. Isso inclui a gente ter força e energia, vitalidade para a gente colocar os nossos sonhos e metas no mundo. Isso inclui ter sucesso nas nossas ações. Isso inclui o relacionamento afetivo, o parceiro, a parceira. Isso inclui a nossa conexão com o espiritual. Ou seja, isso inclui ter prosperidade na vida. A decoração holística, ela pega a nossa casa e transforma ela em tudo isso, positivamente, tá? Ela olha para o ser humano não só nos aspectos físicos. Então, essa é também a grande diferença da decoração holística com a decoração convencional. Eu sou formada em arquitetura, eu sou formada em design de interiores, eu sou formada em decoração, mas eu também sou formada em decoração holística. Antes de eu aplicar a decoração holística nos meus projetos, o meu projeto era um. Depois que eu comecei a olhar para a casa dos meus clientes de forma holística, o projeto se tornou outro. E não é um projeto místico. Então tá aí a grande diferença. A decoração convencional, ela tem todo o seu valor. Ela tem o seu valor impecável de trazer funcionalidade e as necessidades do ser ali dentro daquele espaço. Só que o holismo, a decoração holística, tem todos esses outros aspectos que eu tô falando. E qual é a diferença, por exemplo, de um misticismo, de uma religião, de uma filosofia? Muita gente confunde com Feng Shui, né?
dentro do Feng Shui, eu sou formada em 3 escolas do Feng Shui, tá? Desde as mais tradicionais à ocidental. Então, eu posso falar isso com um pouquinho de propriedade, um pouquinho, só um pouquinho, tá? O Feng Shui, ele está embasado nessas filosofias, ok? E muita gente não se identifica, né? Porque às vezes a gente tem que colocar alguns símbolos, algumas peças, alguns elementos chineses, e tem pessoas que não se identificam. A decoração holística, ela não está vinculada a nenhuma filosofia e nem a nenhum símbolo mágico, ou nenhum símbolo especial, a não ser que você queira. Se você gosta, se você curte, aí sim você pode colocar, tá? Eu tenho na minha casa vários símbolos, vários arquétipos, mas não quer dizer que a sua casa, se for decorada holisticamente sem esses símbolos, ela não vai funcionar. Por quê? Porque a decoração holística, ela está embasada em outros aspectos. Ela está embasada no nosso mindset, o nosso desenvolvimento mental, físico, espiritual e emocional. Através dos objetos, da própria decoração que a gente coloca na nossa casa, de forma que impacte o nosso interior e molde ele do jeito que a gente quer. Por isso que a decoração holística, ela não está enquadrada dentro de um pacote de itens impostos. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser de tal forma, tem que seguir determinada corrente, tem que seguir determinada filosofia, tem que pensar desse jeito. Não. Isso que é muito bacana, isso que é extraordinário. Que a tua casa dentro da decoração holística, ela vai ficar a tua cara. Ela vai ficar o teu pacotinho de necessidades. Ela vai ficar a tua vibração. Por quê? Porque a tua casa eu vou dar um exemplo que é bem bacana. Vocês já viram, tem uma foto na internet, ou só basta você imaginar, um caracolzinho, e aí tem o caracol normal, ele tem aquela casinha que ele carrega por todo lado, não é isso? Aquela casinha dele, do próprio corpinho dele. Só que tem uma fotinha na internet que tem um caracol e uma casinha embaixo. E é exatamente isso. As casas que a gente mora, a gente coloca a nossa energia. Por isso que é importante quem vai mudar de casa sempre fazer um processo de limpeza energética. Por quê? Porque ali está plasmado toda a energia das pessoas que viveram ali. Por isso que eu sempre falo também dos ambientes comerciais, a necessidade que tem de ter um olhar holístico para aquele local, porque são muitas pessoas passando, muitas pessoas usando. Na última live eu falei sobre o açougue, né? O problema dos açougues, falei de salão de cabeleireiro, falei desses espaços onde tem muita gente, né? E a nossa casa não é diferente. Toda a nossa energia, não é só são os símbolos, os objetos de decoração, os móveis, enfim. A nossa energia fica ali plasmada. Isso é física quântica, nós somos seres de energia, tudo vibra no universo. Então a gente percebe isso quando a gente entra numa casa, por exemplo, de pessoas que estão brigando muito, ali está tendo muita desavença, ou teve uma separação, ou as pessoas estão brigando muito. Você entra naquela casa, você fica meio down, né? Que a gente fala, ai, nossa, fiquei lá abrindo a boca, fiquei com sono, fiquei com uma energia densa, fiquei com uma energia pesada. Não foi isso? Não é isso? Exatamente por isso. Porque tem lá a energia plasmada daquelas pessoas que estão ali vivendo, tá? Então, bora lá. Bora conhecer o que são as tendências. Tendências são nuances do que o povo está falando em determinada época da vida. Vamos resumir isso de forma grotesca e simples, porém prática. Existem profissionais que são os profissionais chamados cool hunters, né? Um termo em inglês, cool hunters, que são as pessoas que vasculham o mercado para entender o que o povo está falando, o que o povo está comentando, o que o povo está gostando, o que o povo está comprando, o que o povo está querendo da vida em determinada fase do ano, por exemplo, tá? Então é muito comum a gente chegar agora no começo do ano e tem lá as tendências da moda, as tendências da roupa,
as tendências da roupa feminina, da roupa masculina, as tendências de cabelo, de cor de cabelo, as tendências de maquiagem, não é isso? As tendências do quê? De carro, né? A gente vê isso, né? Antigamente as pessoas queriam um tipo de carro, agora as pessoas já estão querendo outro tipo de carro. Então esses profissionais, eles vão no mercado e vão observar por que as pessoas estão fazendo isso e o que está levando elas a aplicarem isso, porque elas estão gostando. Eles criam o quê? Eles criam cenários onde isso é embutido dentro das empresas e as empresas começam a aplicar isso para ofertar melhores coisas para as pessoas, principalmente no comércio, né? Então, pode perceber que às vezes é lançado lá a cor tendência do ano, né? A gente já tem a cor tendência desse ano da decoração, por exemplo, que é um tom de púrpura, mais ou menos, né? Tânia, maravilhosa, eu estava preocupada com você, sua maravilhosa. Bom dia. E aí, tem essa cor do ano de agora, né? E aí, é comum você começar a entrar nas lojas de decoração, aí você vai lá ver móveis com aquela cor, aí você entra em umas lojas de roupa, aí tem aquele monte de roupa com a mesma cor, não é isso? Aí você vai lá na loja de tintas, o vendedor já vem logo com aquele cenário de cores que tá todo mundo comprando. Por quê? Porque isso favorece a compra, porque de uma forma ou de outra você acaba se tornando impactada por isso. Porque imagina, todo mundo te falando daquela cor, imagina a cor do ano, a cor púrpura. Aí lançou na internet que é a cor do ano. Eu não sei o nome dela exatamente, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Aí você olhou pra cor, aí você nem gostou tanto. Ah, tá, beleza. Aí daqui a pouco você tem lá aquela pessoa que você segue. Aí você vai lá nos stories da pessoa, tá lá o quê? A cor. A pessoa tá lá mostrando a cor também. Aí você não gostava tanto e daqui a pouco até que não é tão feia. Aí você sai pra comprar roupa, você entra naquela loja de departamento, aquelas lojas enormes de roupa, as roupas mais bonitas estão naquela cor. Aí aquilo que você já não tinha gostado, você fala, nossa, até que fica bom. Aí você coloca no espelho, você põe aquela roupa em você, né? Até que ficou bom. Aí você olha a pessoa do lado, a pessoa também já tá usando aquela cor, né? Aí você olha na pessoa, aí você olha em você. Aí começa a você entrar numa vibe de que se eu não usar aquela cor, eu vou ser excluída. Se eu não entrar naquela tendência, eu não vou ter amigos, eu vou estar fora da comunidade. Eu vou ser o patinho feio. Tem a história do patinho feio, né? Que é uma metáfora maravilhosa. E aí o que acontece? Você mergulha. Você fala, opa, peraí, não. Se a minha amiga tá usando, a outra tá usando, não sei o que. Opa, tem alguma coisa nisso, eu também vou usar. Só que às vezes aquilo nem faz sentido pra você. Aí você entra nessa euforia toda. Uhul, beleza, todo mundo, tá, também quero. Aí você pega. Quando é na casa, você vai e coloca na tua casa também. E às vezes você investe uma grana. Imagina uma cor, né? Você viu lá a cor do ano. Aí você, no começo você nem se identificou. Daqui a pouco você tá até usando a roupa. Você sai de casa e já põe aquela roupa. Opa, tô na moda. Tô incluída, né? Vou ter amigos. No nosso inconsciente é isso. Não vou ser diferente. As pessoas não vão me julgar. Opa, eu tô dentro. Bacana. Só que aí, um dia, legal, bacana. Opa, adorei. Aí você pagou pintor, você foi lá e comprou tinta que tá cara pra caramba. Aí você comprou os materiais para pintura, para proteção dos seus objetos. Aí o pintor foi lá, pintou. É uma semana que você passou acompanhando a obra. Tem um investimento aí de dinheiro e tempo. E a primeira semana você amou aquela cor. Nossa, arrasei. 2023 é meu. Tô dentro da tendência. Só
segunda semana é bonito. Bonito, mas... Não, mas tá na moda, é tendência. Na terceira semana... Nossa, será mesmo que eu tinha que ter pintado? Aí no meio do ano, já começam a falar na próxima tendência. Aí de púrpura, que é quase um roxinho meio vinho, avermelhado, a tendência pula, sei lá, pra pérola. Aí você fala, meu Deus, faço o quê com a minha casa inteira púrpura? Faço o quê? Aí começa todo aquele movimento de novo, aí você já começa a ficar angustiada. Ai, meu Deus do céu, tem que comprar o pérola, porque agora não é mais púrpura e aí eu vou ficar fora de moda. Quem aí já não passou por isso? Só que você não percebeu que a tendência, ela tem que estar dentro de você. Ela existe, ela é bacana e eu vou mostrar para vocês aqui 5 tendências maravilhosas. Só que você vai precisar se questionar se vai fazer sentido para você, antes de você pular para dentro dessa tendência. Apesar que as tendências dentro da decoração holística, elas são tão maravilhosas que existem N possibilidades. E aí é diferente. Por quê? Porque a tendência da decoração convencional é aquela tendência que teoricamente é comercial. E eu não estou falando que isso é ruim, tá, gente? Eu não estou falando que isso é ruim. Vender é muito bom, vender é bacana, faz parte. É uma troca, né? O mercado te oferecendo algo que vai transformar a tua vida e você oferecendo para o mercado a moeda de troca, que é o dinheiro. E isso é super válido. Tá tudo certo com as tendências do mercado comercial. Só que a decoração holística, ela vai ter um olhar além do comercial. Ela vai ser uma tendência para beneficiar a tua evolução. Por quê? Porque com as coisas, com as tendências que eu vou falar hoje, quando você aplica na tua casa, você começa a se transformar num ser humano melhor, num ser humano próspero. E o ser humano próspero, ele não enche o saco de ninguém, vamos dizer assim, né? Ele não atrapalha ninguém. Muito pelo contrário, ele só agrega. E é isso que a gente quer. É isso que o universo quer da gente. Quer que a gente se torne prósperos, abundantes. Para quê? Para que a gente impulsione a nossa evolução e do outro. Por quê? Porque nós todos estamos conectados, né? A visão individualista de que as pessoas estão lá e eu estou aqui, e o que eu faço não afeta o outro, isso não é lei universal. Isso não é prosperidade na casa interior. Isso é olhos vendados. Quando a gente desperta que a gente precisa evoluir por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta e pelo planeta e pelo todo, a gente começa a prosperar pela nossa casa interior e isso reflete na nossa casa externa. A gente começa a ganhar mais dinheiro, a gente começa a trabalhar com o que a gente quer, a gente começa a ter mais amigos, a gente começa a ter um relacionamento melhor com o nosso parceiro, com a nossa parceira, a gente tem uma conexão melhor com o espiritual, com a nossa família, não é assim? Então, bora lá, vamos falar da nossa primeira tendência da decoração holística. Depois eu vou colocar as fotos, tá, gente? Pra gente olhar os ambientes, porque é bem bacana a gente ter visual. Eu sou muito visual, então também eu gosto que vocês olhem os ambientes. Então, pra quem tá chegando agora, eu combinei o seguinte, eu vou passar pelas 5 principais tendências de uma forma rápida e depois a gente entra eu vou começar a compartilhar a tela para vocês irem olhando os ambientes e a gente vai comentando e se inspirando pra gente aplicar em casa, ok? A primeira tendência é o bem-estar mental e emocional. Essa é a primeira tendência da decoração holística, que é o que eu preciso aplicar na minha casa. Então, eu marquei assim para vocês. Ter um ambiente holístico te ajuda a superar melhor os seus obstáculos. Ambiente que te ajuda a melhorar, a apoiar, a eliminar estresse, ansiedade, problemas de saúde,
depressão, problemas emocionais, emoções negativas como raiva, rancor, mágoa, julgamento. Então a primeira tendência é eu transformar a minha casa num local de bem-estar mental e emocional. E daqui a pouco a gente vai citar os exemplos para vocês entenderem melhor isso, tá? É eu colocar na minha casa, eu transformar a minha casa num templo onde eu tô lá fora, eu tô trabalhando, eu tô no caos, eu tô no trânsito, eu tô na loucura do meu dia a dia, mas quando eu chego em casa, a minha casa é o meu repouso. A minha casa é o local que eu não vejo a hora de chegar e me acomodar e me aconchegar. É eu transformar a minha casa num templo de evolução, para transformar o meu caos na paz. E eu não estou dizendo que é você transformar a tua casa num templo zen. Se for o teu gosto, beleza, bacana, mas não está relacionado a isso. Às vezes você é uma pessoa agitada, às vezes você é uma pessoa que gosta de música, que gosta de cantar, que gosta de dançar, então, né, um silêncio, uma paz, isso não está atrelado, né? Paz, ambiente com bem-estar mental e emocional não está atrelado a silêncio, tá? A segunda tendência, que também a gente vai ver aí nas fotos, é tornar a tua casa com a função de enriquecimento. Transformar a tua casa num ambiente de enriquecimento. Tá? Ó, Artes da Rasta, falando, minha casa é o melhor lugar do mundo. Isso é maravilhoso, isso é a primeira tendência. A segunda, que é a função de enriquecimento, é eu colocar na minha casa aspectos que vão beneficiar o quê? Eu enriqueço através do quê? Só do meu trabalho? Não necessariamente, né? O meu dinheiro, ele pode vir de diversas fontes e infinitas possibilidades. A gente vai ter aula aí sobre dinheiro, que é maravilhoso. Então, para quem acha aí que precisa se matar de trabalhar, a exaustão, nós mulheres temos muito essa crença limitante, que a gente tem que chegar na exaustão, trabalhar como louca para enriquecer. Isso não é um aspecto próspero. Porque o dinheiro, ele não vem só do trabalho, ele pode vir de infinitas fontes e diversas possibilidades. Então, eu preparar a minha casa para o meu enriquecimento, isso é tendência da decoração holística. Quem não quer, né, gente? Ganhar mais dinheiro. Então, sim, eu também posso colocar na minha casa um ambiente funcional para eu trabalhar, um home office legal. Seja qualquer a minha profissão. Eu ter um home office holístico dentro de casa. Mas eu também ter objetos, eu preparar a minha casa, objetos de decoração que também impulsionem e façam vibrar mais dinheiro na minha casa, na minha vida. Então esse é o segundo item de tendência na decoração holística, tá? O terceiro item é um nomezinho bem estranho. Talvez, se você não é da área, se você não é arquiteto ou decoradora, talvez você nunca tenha ouvido, mas é bacana você já começar a se familiarizar, tá? Se você quer se tornar uma decoradora holística, né? Porque a decoradora holística, gente, ela pode começar do zero, ela não precisa ter uma formação anterior, tá? Então, ela vai aprendendo o passo a passo, do zero. Você pode ser uma dona de casa e começar, por exemplo, o nosso curso Home in Hertz, e você vai, uma dona de casa que nunca teve contato, por exemplo, com aspectos de decoração de casa, ela aprende do zero, absoluto zero, até se tornar uma excelente decoradora e aplicar na casa dela e também na casa de outra pessoa. Então, às vezes eu falo alguns nomes e aí vocês vão se familiarizando. E esse nome é design biofílico, tá? Design biofílico é a terceira tendência na decoração holística. O que é o design biofílico? As pessoas confundem muito com jardinagem, com plantas, com paisagismo dentro de casa. Também,
Mas isso ele tá dentro do design biofílico. O design biofílico é trazer para tua casa energia, vitalidade, energia da natureza para dentro da tua casa. Então são vários aspectos que a gente pode usar, não só plantas. Tudo que é da natureza, tudo que traz uma casa saudável, e tem o design biofílico, tá? Então é você olhar para a tua casa com que ela tenha uma energia vital poderosa para te trazer essa vitalidade que o Criador deu pra gente de graça, que é a natureza, tá? Então essa é a terceira tendência, né? A Artes da Raça tá falando, amo. É isso mesmo, é maravilhoso, né? Então, é incorporar energia vital, vitalidade e energia através da natureza dentro de casa. Então, a gente tem a sustentabilidade, a gente tem o descarte consciente, a gente tem os produtos de limpeza naturais dentro de casa, tá? Eu sou uma arquiteta HBC, que tem um selo de casa saudável, né, dentro da minha profissão, que é o Healthy Building Certificate. Então, eu trago também esses aspectos para vocês, né, dia a dia. Ontem, por exemplo, lá nos stories, eu trouxe para vocês uma aula de óleos essenciais e foi tão maravilhoso, porque vocês me mandaram tantos directs, gente. Eu aprendo tanto com vocês, vocês não têm ideia, né? Então, vocês que participaram, eu acho que ainda tá até lá nos meus stories. Quem quiser correr lá, porque já deve estar saindo, porque eu comecei de manhã. Ah, não, eu comecei na hora do almoço, é verdade. De manhã eu tava assistindo filme com meu filho, né? Da Moana, é verdade. Então, no meio do dia acaba. Então, tem uma sequência lá, quem quiser aprender sobre os óleos essenciais, a gente tem uma aula lá. Então, os óleos essenciais que são naturais, que são elementos naturais, que agregam pra gente mais saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde energética, né? Através da natureza, através das plantas também. Então, isso também tá dentro do design biofílico, tá bom? Quarta tendência que eu amo, eu acho que vocês também amam, recursos recuperados, recursos ressignificados. Quem aqui não ama ressignificar coisas dentro da casa? Memória afetiva, design afetivo. Essa é a quarta grande tendência da decoração holística. Isso aqui, por exemplo, gente, essa xícarazinha com o pires, ó, com o pires lascado, tá vendo aqui, ó, que tem uma lasca. Essa xícara era da minha mãe. Aliás, minha mãe tá até aí na live, né? Toda vez que ela vê o coraçãozinho dela, já até acostumou, né, mãe? Que é o conjunto de casamento dela. Isso aqui deve ter o quê, mãe? Uns 60 anos, eu acho? Por aí, né? Uns 50 e poucos anos tem, né? Acho que pelo menos uns 55 anos tem. Gente, eu trouxe pra minha casa. Desculpa, mãe, mas eu falei, mas eu vou ter que levar, né? O conjunto do jantar tá lá na casa dela. Mas a xícara, uma manteigueira, vieram algumas coisinhas pra cá, né, mãe? Eu adoro. Então, a gente ressignificar coisas. Toda vez que eu tomo, imagina se eu não lembro da minha mãe, do meu pai, toda vez que eu tô tomando café com a xícara deles. E olha que coisa maravilhosa, né, gente? Olha que riqueza de detalhes. Ontem também nos meus stories, o arranjo floral que eu fiz, eu coloquei do lado da máquina de escrever, que era do meu pai também ressignificada. Tem aí no Reels o meu pai montando ela, ajustando ela, e como ela era e como ela ficou, né? Hoje dourada, né? Quando meu pai me mostrou, gente, eu dei um grito. Tava lá na casa dele, né? Ele falou, vem cá, vem ver o que eu fiz pra você. Que ele sabe que eu adoro, né, essas coisas antigas. E ele pintou de dourado, ele ressignificou a máquina de escrever dele. Eu dei um grito, gente, que eu acho que o quarteirão ouviu. Ó minha mãe aqui, que saudade da minha xícara de 54 anos. Ah, mas a senhora tem um monte aí ainda, tem meia dúzia, né? Isso, né? Porque meus irmãos, a hora que vê também, vão passar e vão pegar. Minha cunhada, todo mundo, né? E eu dei um grito, gente, que eu acho que o quarteirão ouviu,
né? Quando eu vi a máquina de escrever do meu pai ressignificada toda para mim. E ela tá no meu hall de entrada. O hall de entrada, gente, é o que recebe, o que nos recebe, né, na nossa casa. Então tem que estar maravilhoso. Você trazer coisas que te trazem uma memória positiva, uma alegria, uma felicidade, que tem uma história agregada ali, isso não tem preço, isso não tem valor. Isso é um valor de evolução, de crescimento, de alegria, de amor, tá? Então essa é a quarta tendência. E a quinta e última tendência, maior, né? Eu trouxe as maiores para vocês, tá? Tem várias, né? É o impulso social. O que é isso, Elaine? Impulso social. Impulso social é trabalhar a nossa parte relacional dentro da casa. O que é isso, Elaine? Também não entendi. Nós não somos seres individuais, de novo. Nós somos seres interligados. Então imagina, isso é física quântica, tá, gente? Imagina, eu dou sempre esse exemplo. Imagina o oceano. O oceano. Imaginem aquela imensidão de água. Nós fazemos parte dessa imensidão de água. Essa água, né, na minha metáfora, agora é o universo. É Deus. É a natureza. Não sei que nome você dá. Tá tudo certo. Eu vou chamar de universo. Esse oceano de água é o universo. Nós somos gotículas dentro desse oceano. Imagina esse oceano chegando na praia, com aquela onda, e aquelas gotículas ficando na areia. Isso somos nós. Só que depois bate uma nova onda e essa água pega essas gotículas e leva de novo para o oceano, criando uma grande quantidade de água, tudo junto e misturado. Então nós somos assim enquanto centelhas divinas. Nós estamos todos interligados. Então a gente precisa entender que o que a gente faz, o que a gente vive, afeta sim o outro. Então viver de uma forma harmoniosa com as outras pessoas, seja da nossa família, seja da nossa comunidade, seja os nossos amigos, seja do nosso trabalho, faz com que a gente também evolua. Esses dias eu li num livro que eu achei muito legal a frase dizendo assim: trate a pessoa que está na tua frente, naquele momento, naquele exato momento, como se ela fosse a melhor pessoa do mundo. Não importa quem ela seja uma pessoa no farol, que tá ali te pedindo esmola, seja o teu pai, seja a tua mãe, seja uma pessoa no teu trabalho que você não tem tanta afinidade, trate ela como se ela fosse a melhor pessoa do mundo. Por quê? Porque é essa energia que vai voltar para você e vai te alimentar. O que você faz para o outro não é para o outro, é para você mesma. E quando você traz a parte relacional dentro da tua casa, de conviver bem com as outras pessoas, de conviver bem com a família, de conviver bem com seus animais de estimação. Eu moro sozinha, não importa. Em um momento ou outro, você vai receber alguém dentro da tua casa, né? E se você tem animais de estimação, é da mesma forma. Então, você propiciar dentro da tua casa bons cantinhos sociais, para que você tenha um bom convívio com outras pessoas e essas pessoas com você, é uma grande tendência dentro da tua casa, dentro da decoração holística, tá bom? Então, bora entender melhor isso dentro dos exemplos? Vamos lá? Vou começar a compartilhar a tela. Se tiverem dúvida, vocês vão escrevendo aí no chat, tá, gente? Tanta coisa bacana, gente. Não sei nem por onde começar. Vamos começar por esse espaço aqui. O que a gente percebe aqui? Então, eu vou falando das 5 tendências aí pra gente ir relacionando e vocês vão colocando na casa de vocês. Vão anotando também, tá, gente? Apesar que essa live vai ficar gravada por um tempo, depois ela sai, tá? Porque ela é uma live de aquecimento do nosso TRD.
que é o nosso treinamento de referência de decoração do dia 6 ao dia 10, agora de fevereiro. Se você não se inscreveu, link lá no meu perfil, gratuito, tá? Aí o que a gente percebe? A gente vê primeiro o design biofílico, que a gente falaria o quê? Ah, eu não tô vendo planta. Não, mas a gente tá vendo o quê? Iluminação e ventilação natural. Então, quanto mais a gente abre a nossa casa, quanto mais a gente deixa a energia de troca com o universo entrar na nossa casa, e também o ar de fora com o ar de dentro, a gente traz uma casa mais saudável. Por que o ar de fora com o ar de dentro, Pro? Lá eu moro numa cidade, numa metrópole, né? Eu moro numa rua que é uma poluição total. Eu quero mais é ficar com a minha casa fechada. Só que às vezes a gente dentro de casa, a gente coloca produtos com substâncias tóxicas. Tanto nos produtos de limpeza, a gente tem essas substâncias voláteis tóxicas também, por exemplo, na tinta que a gente passa na nossa casa. E isso fica no ar, às vezes por meses e anos. E a gente fica respirando. Nos tecidos, não é só no produto de limpeza, é nos tecidos, então no tecido do sofá, no tecido da almofada, nas roupas que você compra, no solado da borracha do teu sapato que você entra dentro de casa, tá? No produto cheirosinho que você vai lá na prateleira do mercado, quanto mais cheiroso, talvez seja muito tóxico. E você tá passando na tua casa, você tá deixando ali, fechando as janelas e criando uma grande bolha de toxicidade, respirando aquilo o tempo inteiro. Então daqui a pouco você tá com rinite, sinusite, com um monte de ite, alergia de pele descascando, e você não sabe do que é. Quando você abre a tua janela, quando você tem espaços maiores de ventilação na casa, como a gente vê aí, né? Grandes espaços de janela e porta, você faz essa troca com a energia de fora. E energética também, tá? Um outro aspecto que eu falaria aí também, aí a gente vê também a tendência do bem-estar mental e emocional, que eu falei que foi a primeira, né, tendência. O que é isso? É você criar, por exemplo, um espaço gostoso para você sentar, para você se aconchegar. Tá vendo esse sofá? Não é um sofá, aquele... Porque a gente às vezes tem sofá, né? Que você olha, que dá até dó de sentar. Você deixa um sofá tão impecável, mas tão impecável, que você vai falar, aonde que eu vou sentar nesse sofá? Eu entreguei uma obra agora no final do ano. E aí eu gosto sempre, depois quando a gente vai terminar a obra, né? Eu gosto sempre de ir lá e colocar muito do jeito do cliente. Então eu chamo o cliente e aí a gente vai colocando coisas deles, né? Para realmente dar uma personalidade no local. Porque às vezes você termina um projeto de decoração e fica ainda muito a cara da loja. Por mais que você trabalhe toda a decoração holística, são coisas novas, né? Que você colocou ali, se você, né, partir para uma reforma. Então eu gosto de chamar o cliente e aí a pessoa vai lá e começa a mexer na casa, deixando do jeitinho dela. E aí a gente tinha o sofá lá, né? Tinha o sofá desse cliente, aí a gente já tinha colocado umas almofadas bacanas e tudo mais. Daí a cliente falou pra mim assim, Elaine, mas eu acho que tá faltando mais almofadas. E a gente já tinha colocado bastante almofada, né? Acho que... O que você acha da gente comprar mais almofada? Tá, mas aí, beleza. Aí eu perguntei pra cliente, né? Eu falei, tudo bem, a gente vai encher de almofada, mas e aí, você vai sentar onde? Daí ela falou, não, nesse sofá ninguém vai sentar, imagina? Tá tão lindo, né? Tá tão impecável, tão arrumadinho. A gente ainda vai colocar almofadas novas nesse sofá, ninguém vai sentar. A gente vai sentar tudo lá na varanda. Aí eu falei, nananina, não. Então aqui, nessa história que eu tô contando, eu já tô falando para o cliente da tendência do bem-estar mental e emocional, que é fazer um sofá gostoso, e o impulso social, que foi a quinta tendência. Nós precisamos ter sofá para sentar, descansar e conversar. A sala que a gente coloca na nossa casa não é uma sala impecável para ninguém sentar. Tem que ser usável. Então, não encha o teu sofá de almofada.
Coloque almofadas gostosas, confortáveis, mas que tenha o teu espaço ali de sentar, que seja convidativo. Para as outras pessoas também quererem sentar. Já foram na casa de alguém que você olha para um lado, olha para o outro, a casa tá tão impecável que você fala, meu Deus, aonde que eu vou sentar aqui? Né? Não tem espaço. Por quê? Porque tá uma decoração de vitrine, tá uma decoração de loja de decoração. Então, aí nessa foto, por exemplo, a gente tem um chale, a gente tem as almofadas, né? A gente tem um tapete gostoso também, se você quiser sentar no chão. Por que não? Ai, sentar no chão? Sim, sentar no chão. Se você tem um ambiente também no chão, o chão também faz parte da tua habitação. A nossa casa, o nome mesmo fala, ó, habitação. Coloco hábitos, local de eu colocar hábitos. Hábitos que me gerem o quê? Bem-estar. Tá? Habitação, um templo de hábitos. E os hábitos nos levam a novas ações, a transformações positivas, tá? Vamos pro próximo. O que a gente vê aqui nessa foto? A gente vê vários aspectos aqui, né? A gente tem o bem-estar mental e emocional, ligado também aqui o design biofílico, porque a gente tem as plantas. Então, as plantas é uma tendência gigante, né? Da decoração holística. A gente tem os recursos recuperados, que foi a quarta tendência que eu falei, que a gente começa a observar aí objetos de decoração muito pessoais, né, muito particulares da pessoa, que talvez você não curta, mas que a pessoa gosta, e tá tudo bem, quem tem que gostar é você na tua casa, tá? E a gente tem também aí a função de enriquecimento. Não tô vendo dinheiro nenhum aí, não. O que é a função de enriquecimento? Lembra que eu falei para vocês que a função de enriquecimento na casa, ela não é só a questão do dinheiro e do home office? O que eu vejo aí nessas estantes? Quem arrisca falar aí o que a gente vê nessa estante? A gente vê o quê? Organização. A gente não vê organização? Quando a gente olha aí, ó, a gente tá vendo ali o objeto o vaso de planta, depois a gente vê um cachepô, a primeira prateleira aqui do lado esquerdo, né? Um vaso de planta com essas flores rosa, depois a gente vê um cachepô com coisas dentro organizadas. Depois do lado também a gente tem lá embaixo, né, uma sequência de vasinhos organizados. Então, a gente tem ambientes organizados, nos levam a uma organização mental. Vocês já perceberam, né? Quando a tua casa tá uma bagunça, imagina a sua louça cheia de pia, a sua pia cheia de louça, a louça cheia de pia, a pia cheia de louça, quando você olha, não te dá uma angústia? Um aspecto emocional de, ai meu Deus, tem alguma coisa fora do lugar? Então, a organização, ela nos traz foco, ela nos traz disciplina e ela nos ajuda a sair da procrastinação. A mesma coisa, é muito fácil também a gente perceber, por exemplo, uma mesa de trabalho. Quando tá uma mesa extremamente bagunçada, papel para todo lado, cartão de crédito aqui, boleto ali, papel embrulhado ali amassado, brinquedo da criança, resto de comida, planner, você não sabe nem por onde começar. Aí você passa o seu dia o quê? Que nem uma barata tonta. Você vai pra lá, vem pra cá, volta pra lá, mexe aqui, mexe lá, começa a te dar um desfoque, né? Quando você vê, você tá procrastinando, passou o seu dia inteiro e você não fez nada, absolutamente nada. E a tua casa continua um caos. Isso é válido para a estante da bagunça, isso é válido para a gaveta da bagunça, isso é válido para o armário da bagunça, para o closet da bagunça, para a sapateira da bagunça e para a estante da bagunça.
Então, quando você olha para um ambiente organizado, você cria na tua cabeça passos mentais que vão te levar o quê? À realização. E a realização dos teus sonhos, das tuas metas. E isso te traz o quê? Óbvio que se você prospera, você também pode prosperar financeiramente, tá bom? Então, bora para mais outro exemplo. O que a gente vê aqui, né? Aqui é que a gente vê vários aspectos, tá, gente? A gente vê primeiro a quarta tendência que eu falei, que são os recursos recuperados, né? Quem aí não tem uma coleção? Né? Aí, ó, tem uma coleção de disco de vinil, né? Muitas pessoas me perguntam, para eu ter uma coleção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que queimar e jogar fora? Depende. Depende. Se é uma coleção, por exemplo, que você curte, que você gosta, que tem um valor emocional, a primeira tendência, que é o bem-estar mental e emocional, bacana, você deve preservá-la. Porém, ela não deve estar entulhada, ela não deve estar guardada. Às vezes você tem uma coleção, por exemplo, de vinil, e ela está toda dentro de uma gaveta. Você tem uma coleção, sei lá, de canecas, e ela está dentro da tua cozinha lá fechada, você nem lembra mais dela, lá está cheia de pó. Isso está gerando o quê? Energia estagnada, e a energia precisa estar em movimento. Quando a energia está estagnada, parada, é como uma água. Pensa uma água. Lembra aquele copo de água que você deixa a planta lá e você esquece de trocar a água? O que vai acontecendo? Ela vai começando a ficar cheia de mofo, cheia de limo. Não é isso? A água vai ficando suja e cheia de bichinho. A energia é a mesma coisa. É a mesma coisa, a gente só não enxerga, mas a gente sente. Então, se você tem uma coleção lá parada, estagnada, trancada, que não existe uma troca energética com você, com certeza tem os miasmas. Os miasmas são amebas astrais, vamos dizer assim. São bichinhos vibracionais. Deus me livre, né? A gente já começa a falar, Deus, vocês já vão terminar a live. Vocês prometam pra mim que vocês vão já lá mexer nisso daí, aí na casa de vocês. Tá pronto, mas como eu faço, pelo amor de Deus, eu quero pôr esses bichinhos pra fora. Você vai deixar isso visual. Você vai movimentar. Toda vez que aqui a gente tem o quê? Uma estante aí, né? Aberta, não tem porta. É uma estante aberta. Então, a pessoa que gosta de vinil, ela vai lá e vai olhar para isso sempre. E vai gerar o quê? Bem-estar emocional. Ela vai olhar e falar, ai, minha coleção maravilhosa. Ela vai lá e vai tocar, porque ela vai lembrar disso, né? Tem coisa que tá engavetada que a gente nem lembra que a gente tem. Não é isso? Nesse caso, não. A pessoa tá ali na sala, ela tá olhando pro disco dela. Ela tá pegando no disco, ela tá limpando, ela tá fazendo uma troca com aquela energia. Tá? Então, você colocar uma coleção é muito válido. E isso é uma tendência na decoração holística. Tá? Porque isso alimenta o teu emocional. É claro que tem que ter aí, né, coisas que você curta. Não adianta também olhar para tua coleção e sentir tristeza. Aí, pelo amor de Deus, aí você vai se desfazer disso, porque daí você não vai deixar a mostra, tá? O mesmo acontece, gente, com os quadros, né? E a gente tá vendo aí 2 quadros no espaço. Então, eu tenho que olhar para minha casa e ver se as imagens que estão ali na minha casa, de quadros, de fotos, de revistas, de livros, tudo isso tem uma energia, tudo isso está conversando com a gente. Tem uma energia em hertz. A energia, ela é sempre medida em hertz, tá, gente? Então, o que acontece? Que a gente fala energia positiva e energia negativa, né? Não é muito assim. A gente tem uma tabela que a gente se baseia, que é uma tabela em hertz. Então, quanto mais hertz tem, mais elevada é a energia. Quanto menos hertz tem, menos elevada é a energia. Então, quando a gente fala assim,
isso tem uma energia negativa, isso tem uma energia de baixa vibração com baixos hertz. Isso aqui tem uma energia super positiva. Significa que tem uma energia com hertz elevados. Então, por exemplo, uma emoção de amor tem hertz extremamente elevados. Tem uma vibração muito poderosa. Gratidão tem hertz muito elevados, uma vibração muito poderosa. Medo tem uma vibração muito baixa. Então, a gente tem baixos hertz, poucos hertz, tá? Então, quando eu olho para as imagens que estão na minha casa, como esses quadros, e aí terminando a live vocês vão ter muitas tarefas, né? Vocês vão olhar para as imagens que tem aí na casa de vocês, vão parar aí pelo menos alguns segundos na frente, observar os detalhes e vai falar, poxa, me traz uma boa emoção. Gostei, isso vai ficar. Ou não. Puxa, nunca tinha reparado nesse quadro, gente. Olha a cara desse homem, gente. Pelo amor de Deus, esse homem olhando para mim com essa cara e eu nunca tinha percebido. Porque essas mensagens, elas podem ser mensagens subliminares. O que é isso? São mensagens que chegam pra gente sem a gente perceber. Só que elas se armazenam no nosso subconsciente e trabalham pra gente da mesma forma. Porque a mente, ela não sabe o que é ruim e o que é bom. Ela só pega o que você está absorvendo através dos seus 5 sentidos, né? Com o que você olha, com o que você cheira, com o que você fala, com o que você come, né? Com o que você ouve e com o que você toca. Tem ainda o 6º sentido, que é o que você absorve através dos teus pontos de energia. Ele não sabe se é bom, ele não tem um filtro, o subconsciente, ele não tem filtro. De falar, opa, isso aqui não vai entrar na Elaine, não. Opa, não vai. Não, quem faz isso é sua mente consciente. É você estar desperta. Por isso que a gente precisa entender de decoração holística. Porque daí eu desperta, eu vou olhar para esse homem aí, que pra mim, eu não ia querer esse quadro na minha casa, gente, mas não ia mesmo. Pode ser a melhor obra do mundo. Pode ser a tendência universal, o maior artista. Pra mim, não faz sentido. Porque se eu olhar para esse homem olhando para mim, assim, desse jeito, com esse bigodão, eu vou ficar assustada. Não quero esse homem na minha casa. E vai ter gente que vai olhar para essa obra aí e vai falar, gente, Elaine, você não tem noção. Essa obra é do artista mais renomado mundial. Essa obra é maravilhosa. Olha, eu amei, porque traz os aspectos de não sei o que. E tá tudo certo. Coloca na tua casa. Porque na minha não vai rolar. Aliás, tem até um símbolo nesse quadro aí, que pra mim me lembra muito a tristeza. Por conta das minhas referências de estudo, principalmente estudos da história. Mas, de repente, para uma outra pessoa faz todo sentido. Tá? Então, tem que ver o que faz sentido para você. Bora lá para outra. Vamos ver aqui. Ai, gente, tem tanto que eu ficaria aqui o dia inteiro com essas imagens aqui para vocês. Ai, tem tanta coisa linda. Ai, Jesus, o que eu ponho? Ai, vamos pôr esse aqui. Maravilhoso. Ai, eu amei essa foto, gente. São fotos referências, tá? Ó, a Thaís dizendo que nem a foto, que nem o quadro do grito. Detesto. Ela tá dizendo aqui, né? Eu também não curto, não, né? Pra mim, aquilo mostra um desespero. Que, se a gente for olhar a história, foi num estágio de desespero que o pintor, né, fez, né, o grito. E isso fica impregnado, tá, gente, na imagem. Aquilo fica pulsando, ó. Então, cuidado com as coisas que vocês têm em casa. A partir dessa live, eu quero todo mundo se movimentando aí na própria casa, ok? Então, bora lá olhar para essa imagem, tá? O que a gente tem aí? A gente tem design biofílico, né? Que a gente tem essa planta maravilhosa, essas plantas maravilhosas aí nos trazendo o quê? Vitalidade, energia, né? A planta, ela faz essa troca maravilhosa com a gente. Ela doa toda a energia dela em prol
do ser humano. A natureza é assim. Ela segue equilibrando a nossa energia. E quando a gente está muito desequilibrado, a planta morre. Né? Já perceberam isso na casa de vocês? A planta, ela tem a missão, gente, ó, isso é tão lindo, que quando a gente está desequilibrada, sabe o que ela faz? Ela dá a vida dela pra gente. Você tem noção disso? Você tem noção da responsabilidade que você tem a partir de agora, ouvindo isso que eu tô te falando, de cuidar da tua energia? Tá? De cuidar da tua energia para ajudar a planta também, porque é uma troca, a planta também tem uma consciência. E então a gente vê aí a primeira tendência, que é o bem-estar mental e emocional. Por que o bem-estar é mental e emocional? Só por conta do design biofílico, que é a terceira tendência? Não. Porque a gente tem aí um espaço confortável de café. Sabe a pessoa que gosta de tomar café? E aí você cria um espaço de bem-estar na sua casa? Hoje de manhã, antes de eu começar a live, eu gravei um stories mostrando o meu espaço de café. Depois vocês vão lá dar uma olhada. E é um espaço pequenininho, gente. É um cantinho na minha pia da cozinha. Então não vem me falar que você não tem espaço. Eu criei o meu espaço de bem-estar mental e emocional, porque quando eu olho para aquele cantinho, eu sei que eu vou chegar ali, eu vou preparar o meu café. Normalmente o café que eu preparo ali é o café que eu faço antes de vir para a live, dar aula para vocês, que é o meu propósito também, que é o meu segundo propósito, que é o meu propósito profissional. Então tem todo ali um bem-estar gerado num simples cantinho de café que eu criei para mim. Então aí, olha que canto legal, aí a pessoa fez em cima de uma cômoda, maravilhosa. Então colocou lá o pó de café, colocou uma plantinha, colocou a xícara preferida, colocou o açúcar, colocou a cafeteira. O meu, eu coloquei a cafeteira, eu coloquei uma frase motivacional, eu coloquei a xícara que tem um significado para mim, né? Que é a quarta tendência de recursos recuperados. Então tem a minha xícara lá, que era da minha mãe, né? Tem ali a frase que faz com que eu entre num processo de motivação, tá? E tem também o impulso social. Por quê? Porque as pessoas que chegam na minha casa, elas podem ir ali e se servir. Eu não preciso ir lá fazer o café para ela. Ela pode ali escolher a cápsula que ela quer. A minha de cápsula, né? Ela tem a de pó também. Só que a de pó ela é mais pessoal, né? Porque aí tem que colocar o filtrinho, mas é individual também. Tá ali também no meu espaço de café. A pessoa pode ir ali se servir. E a pessoa indo ali se servir, ela se sente acolhida na minha casa. E se ela não quiser se servir, porque de repente ela se sente incomodada, né? Não se sente à vontade, eu dou a possibilidade para ela escolher a cápsula que ela quer, para ela personalizar o café que ela quer. E aí ela se sente como? Poxa, eu posso escolher o meu café? Eu tô sendo tão bem tratada dentro dessa casa? E ela se sente bem, porque você receber a pessoa na tua casa faz parte da tua evolução também. Isso é trabalhar o nosso relacional. Tá? Então, por isso que eu trouxe aqui o cantinho do café. E também tem a ver com o teu me time, que eu sempre falo, que é um tempo precioso para você. Sabe aquele tempo que você tira para você se curtir? Você pode, né, ter aquele teu cantinho do café e aí criar um ritual para você. Acordar um pouco mais cedo, tomar o seu banho de presença com o teu óleo essencial, com as tuas ervas. Depois você ir lá no teu cantinho de café. Ah, no meu cantinho também tem um pano de prato, que foi um aluno meu que fez, que eu adoro, o Leandro. Né? Então tem bordado, né? Então ele que preparou, é uma peça artesanal. Então tem lá o pano de prato. Tá? Então, e aí você cria esse ritual, aí você vai lá, depois do teu banho de presença, você vai lá, pega, toma o seu café. Prepara o teu café e você vai para um cantinho da tua casa que você preparou só para isso. Que você vai sentar e só apreciar o teu café.
Isso pode durar o quê? 15 minutos entre você criar esse seu ritual diário. Isso é uma grande tendência da decoração holística, tá? Então, bora lá para o nosso último espaço. Deixa eu ver aqui um bem legal. Ai, gente, que é tudo tão bom. Meu Deus do céu, o que eu vou trazer aqui para vocês? Vamos colocar a função de enriquecimento aqui também. Então, aqui tem a ver com o seu home office também, né? Então, como eu disse, a função de enriquecimento da vida, na segunda tendência, não tem só a ver com, que é ganhar dinheiro, né? Não tem só a ver, através da casa, não tem só a ver com o home office. Mas, eu já trouxe um outro exemplo anterior, aqui eu trouxe o home office. Então, como que é? Então, depois da pandemia, gente, a gente tem aí a decoração holística dando um boom no mercado. Por isso que eu formo com muito prazer decoradores holísticos, porque é um campo de trabalho extremamente poderoso, né? Eu até coloquei uma reportagem, né, para vocês aí no feed do Sebrae, que é a maior instituição, né, de mercado de trabalho, que tem aí as maiores estatísticas de mercado profissionalizante, falando sobre os espaços de bem-estar na casa. Então é uma tendência muito grande de decoradores holísticos. Ó, a Tânia dizendo, não tomo café, não gosto, mas prepara com chá, prepara com os teus biscoitos, prepara com os teus cookies preparados por você, prepara com as tuas flores, tá? Prepara um local do teu café da manhã, tá, Tânia? Por isso que é muito pessoal, né? A decoração holística ela é muito personalizada. Então, gente, os espaços depois da pandemia, as pessoas começaram a olhar a casa com todos esses espaços e de enriquecimento também. As pessoas estão dentro de casa. Então, como eu estava dizendo, que o Sebrae, ele trouxe essa reportagem dizendo dos espaços da decoração holística. E as pessoas, elas querem também trabalhar em casa. Elas estão buscando curtir mais a casa. E isso é muito poderoso, só que nós, enquanto decoradores holísticos, nós temos a missão de transformar esses home offices em espaços de enriquecimento para a pessoa. Fazer esses espaços de trabalho, não só uma mesa de trabalho com o computador da pessoa e uma internet, porque isso não vai levar a pessoa a ganhar dinheiro em canto nenhum da face da terra. Por quê? Porque o home office ele tem que estar enquadrado dentro das 5 tendências. Ele tem que ser um espaço de bem-estar mental e emocional. Ele tem que ser uma função de ganhar dinheiro e muito, tá? Porque nós precisamos de dinheiro. Quando você ganha muito dinheiro, você contribui com você, com a tua família e com o planeta. Ele tem que ter um design biofílico para que a pessoa trabalhe ali com foco, com disciplina, sem procrastinação, com energia vital, com vitalidade, com saúde física, mental, emocional e vibracional. Ele tem que ter também os recursos recuperados, que foi a 4ª tendência. O que é isso? É trazer peças afetivas para que a pessoa não se sinta num ambiente desconectada. Ah, eu tô em casa ou tô no ambiente corporativo? Frio ou quente? Não, tem que ser um meio termo. Porque só quente a pessoa vai trabalhar o quê? Né? Na cama, a pessoa vai trabalhar onde? Na mesa de jantar, a pessoa vai trabalhar onde? No sofá assistindo televisão. E quem vai prosperar assim? Ninguém. Ou também não é o extremo, que é um ambiente frio, com a pessoa com a cara virada para uma parede em branco, onde ela não tem o menor aspecto de criatividade, bloqueada completamente. Não vai prosperar. E ela também tem que ter aí o relacional, porque tem que ter um espaço onde quer uma vez ou outra ela possa receber alguém na casa dela, um fornecedor, um cliente, um amigo, um período de descontração, ou ela mesmo se sentir bem de fazer as pausas durante o trabalho, as pausas necessárias, né, onde ela se aconchega, onde ela vai ali tomar o chá dela, olhar para a natureza, enfim. Né, fazer uma troca energética com um cristal, com uma planta, receber a energia solar, receber a iluminação, tomar um vento, uma energia da natureza. Quem não gosta de trabalhar assim? Então nós, enquanto decoradores holísticos, nós temos a missão também de levar todas essas tendências para dentro do mercado de decoração. Porque home office é uma grande tendência de
enriquecimento utilizando a própria casa pós-pandemia. Tá bom? Bacana? Curtiram? Curtiram a live? Então, só recapitulando antes da gente encerrar. Quais foram as tendências que a gente falou? Primeira, bem-estar mental e emocional. Segunda, função de enriquecimento na vida, ganhando mais dinheiro. Terceira, design biofílico, que é trazer a natureza para dentro de casa. Quarto, recursos recuperados, que é ressignificar, é o design afetivo, ressignificar coisas. E a quinta é o impulso social, então é promover o relacional dentro de casa. Curtiram? Gostaram, gente, dessa aula? Isso aí é aula de curso fechado, isso é ouro em pó. Isso é ouro em pó que eu tô dando para vocês aqui no nosso conteúdo do nosso TRD, que já começou com as nossas lives de aquecimento. Hoje é a terceira, né, gente? Hoje é a nossa terceira aula e a gente tem aí o cronograma do nosso treinamento referência de decoração, tem aí no meu feed, tá lá na primeira listinha, lá a primeira faixa do meu feed, tá lá fixado no meu perfil, todo o cronograma de aulas, tá? Aqui não tem conteúdinho raso de Google, tá? Aqui são anos e anos, mais de 25 anos trabalhando na área e proporcionando para vocês a transformação, que é isso que eu quero, tá? Eu sempre termino um treinamento gratuito muito emocionada com o depoimento de vocês, tá? Então, gosta. Vamos mandando aí se vocês já estão tendo transformações. Depois que eu salvar essa live aqui no feed, coloquem para mim nos comentários, porque isso ajuda as outras pessoas também a assistirem a live, a aplicarem na própria casa e começar a gerar transformação, tá bom? Então, bora lá. Se você não se inscreveu, vai lá no meu link da bio, tem um grupo do WhatsApp lá para você entrar, gratuito, para você receber todos os links das aulas, presentes, bônus, técnicas guiadas para a casa interior. E o nosso evento que começa no dia 6 e termina no dia 10 de fevereiro, com todo o conteúdo gratuito para você, começo, meio e fim, certificado no final. E depois, se você quiser se tornar uma decoradora holística com a profissão mais lucrativa do mercado e com propósito de vida para você transformar a tua casa e a casa das pessoas que estão à tua volta e ainda gerar mais dinheiro e para quem já é profissional da área se diferenciar no mercado, no dia 13 eu abro as vagas para o meu curso de decoração holística Home in Hertz, que trabalha a casa interior e a casa exterior, tá? Para você vibrar em Hertz e ter uma nova profissão extremamente com propósito e lucrativa, tá bom? Um beijo grande, gratidão a você que ficou aqui comigo ao vivo, a você que está assistindo depois. Na quarta-feira, nós temos mais lives de aquecimento. Espero você, aplica, depois me conta aqui nos comentários. Gratidão pela presença, beijo grande e lindo dia para você.